Como é que funciona essa questão dos menores? Porque quando a pessoa está sozinha é uma coisa, Uhum. Sim, ela ela pode, vamos supor que ela sofra violência e tal, ela se vira depois ali, ela consegue sair daquela, uma hum, hora ela vai conseguir sair. sim, Com criança é muito mais complicado, porque você tem ali um laço para sempre com o agressor, né? sim. E aí você como é que faz? O que é que acontece? Para onde vai a criança? A mulher pode continuar procurando ajuda mesmo tendo filhos? Faz um pouco aí de como é que funciona nesses Uhum. casos. Assim, cada caso é um caso. Tudo vai depender do país que essa mulher está, vai depender do tipo de relacionamento que ela tem, se é casada no papel, se só vive junto, se o genitor, no caso, registrou a criança, se não registrou. Então, tudo tem muitos detalhes que a gente precisa entender. Mas, assim, o que a gente fala? Se você está grávida e está sofrendo um relacionamento abusivo, grávida você pode voltar para o seu país e ter a criança no seu país. Seria o melhor, né? Seria o melhor. A gente fala: "Volta para o Brasil". Se você já tem o seu filho que nasceu no país, né, foi registrado pelo genitor, você não pode sair do país. Você tem que ficar no país e você tem que conseguir a guarda dessa criança e a autorização para voltar para o Brasil. E essa autorização não basta ser uma autorização verbal, precisa ser assinada por um juiz local. Por exemplo, se a mulher vive na Holanda, é é um juiz de lá que vai falar: "Ah, você pode viver com a sua criança no Brasil". Hum. O Não é a que é que justiça brasileira que decide também. o que é que acontece, se uma mulher, sofre violência, tem um filho pequeno e aí ela decide pegar essa criança e fugir para o Brasil sem pedir a guarda, sem fazer Uhum. este processo legal. O genitor da criança, né, no caso o pai que fica no país, ele pode acusar essa mulher de subtração internacional de criança, de menor, né. No caso, o artigo de Haia, né, da Convenção de Haia, que é um tratado internacional que regula várias, coisas no mundo, como o mercado internacional e tudo mais, e o artigo 28 se trata especificamente de subtração internacional de crianças. E nesse artigo é muito claro que toda criança retirada do seu da sua residência habitual deve voltar para o seu país. Então, o que acontece, se essa mulher viajar para o Brasil com a criança e o genitor denunciar, ela vai desembarcar no Brasil e a criança vai voltar para o país para ficar com o genitor que ficou. E E muitas vezes essa mulher é criminalizada. é como se é um sequestro, né, em outras palavras, é como se ela Sim. tivesse sequestrado a criança. Sim. Tem países que não criminalizam a mulher, só retornam a criança, mas alguns países criminalizam, e se a mulher tentar voltar para o país, ela pode sofrer consequência penal. Você falou aí Uhum, em residência habitual, mesmo que a criança tenha sido ela nasceu na Holanda, você vai usar o caso aí da Holanda, uhum, ela foi registrada na embaixada brasileira, ou seja, ela tem o uhum. passaporte brasileiro, e aí, mesmo assim, ela não isso não é permitido, né? Não, não é permitido. Eu gosto até de dar o exemplo aqui de casa, né. Sou casada com um brasileiro, tenho uma filha de 7 anos. Se um dia, por acaso, porventura, eu decidir me separar, eu não posso voltar para o Brasil com ela. Ela nasceu no Brasil, ela saiu do Brasil com 1 ano e meio, a residência habitual dela é aqui no Reino Unido. É aqui que ela tem a escola, que ela tem os amigos, que ela é cadastrada no sistema de saúde.
Não importa a nacionalidade, é onde a criança tem o seu vínculo social. Entendi. Então, mesmo ela sendo brasileira, nascida no Brasil, tem isso. Sim, ela não o que conta é a residência habitual. É. E e essa convenção de Haia, no caso, funcionaria ao contrário também, né, se fosse uma pessoa que está uma imigrante no Brasil e tentasse Uhum. sair de lá com a criança, né. Sim, sim, também funciona. Entendi. É, Sim, assim, mas é importante dizer que tem que prestar atenção em quais países são signatários de Haia. sim, Eh, Tem alguns países que você consegue, né, negociar, porque eles assinaram a Convenção de Haia, então mesmo que a criança retorne, né, você consegue ainda ter uma chance de fazer a criança voltar para o Brasil. O problema é quando a criança é levada para um país que não é signatário de Haia. Aí é com aí é só com diplomacia e hum, muita sorte mesmo para fazer a criança retornar. entendi. E a gente viu casos assim, eu não vou falar o nome, né, mas assim, Uhum. casos no Brasil também que a mãe saiu daqui, foi para o Brasil e a criança foi tomada dela lá do Brasil e trazida Olha, de volta para cá. sim, sim. O que acontece, é é um problema que acontece no Brasil e em vários outros países, tá. AIA 28, ele não considera a violência como um fator de risco. Assim, se a criança sofrer violência, é considerado, é levado em consideração. A violência contra a mãe não é considerada uma violência contra a criança. Então, se a Sim. mãe, tem provas, tem foto, vídeo, enfim, tudo que comprove, ficha médica, isso não é o suficiente para falar que aquele lá é um risco para a criança. E quando essa criança chega no Brasil, muitas vezes a justiça brasileira, ela só aplica a Convenção de Haia, que é o retorno da criança sem levar em consideração o histórico do processo que aconteceu no país. Então ela meio que obriga a criança a voltar para um lar que é É totalmente completamente abusivo. impróprio. Sim, É, sim. É muito complicado, porque a Convenção de Haia, ela é uma lei antiga, né, da década de 80, então ela está muito ultrapassada. Quando ela foi criada, a gente nem falava sobre violência doméstica, sobre esse tipo de situação. Então, o que a gente está lutando agora, né, é para fazer com que no Brasil a justiça interprete a Haia, né, e aplique a exceção, entenda a exceção de Haia, para a criança não retornar, porque a Haia tem algumas exceções e violência é uma delas. A gente está tentando fazer com que a justiça brasileira entenda que a violência contra a mãe é estendida para a criança. porque se o cara é capaz de bater na mulher, para bater na Uhum. criança também, que é um ser mais indefeso ainda, né. Ainda nem questão de bater, o próprio fato da criança presenciar a violência já é uma violência contra ela. É, com certeza. É, Sim, talvez eu tenha dado até um exemplo ruim, mas eu acho que mas é isso sim, mesmo, né, que tipo, eh, um lar violento, você não vai crescer. A maioria dos problemas que tem, né, quando a pessoa é adulta vem de sim, de de um crescimento que é assim, né, de violência constante, principalmente. sim. Mas é por isso que é importante a mulher é até injusto falar isso, mas assim, mesmo a pessoa passando por tudo isso, ainda tem que ter um sangue frio na hora de pensar no que ela vai fazer, né, de tomar os próximos passos, não é isso? Sim, sim. A mulher, ela tem que ser muito estratégica quando se tem filho, hum, envolvido, né. Eh, Primeiro ela tem que buscar ajuda,
entender como funciona o sistema nesse país que ela está, entender quais os possíveis caminhos, né, porque, assim, ela pode sair do país com a criança? Talvez até tenha uma chance dela conseguir sair, porém, vai ser um trabalho muito, muito árduo de enfrentar um sistema xenofóbico, racista, que vai tentar descredibilizar em de todas as formas possíveis para ela conseguir ter essa criança. Hum. E assim acontece, das mulheres conseguirem guarda compartilhada ou guarda total dos filhos, tá, não vou dizer que isso não acontece, mas elas não conseguem voltar para o Brasil, elas têm que permanecer no país. É meio que é meio que uma sentença ali de pelo menos 18 anos, né. Sim, sim. É. Agora sim, eu vejo que muita mulher, né, tem medo de procurar ajuda. E um dos motivos é esse: perda dos Uhum, filhos, perda da guarda dos filhos e perda do visto também, da possibilidade de ficar na Europa, no caso. Tem umas que querem ficar e tal, e tem uhum. medo de procurar ajuda. De modo geral, a mulher que sofre violência, ela perde o visto? Ela é expulsa do país se ela procurar ajuda? O que que acontece? Não, não, não perde o visto. Se está em processo de visto também, esse processo eu acredito que não seja prejudicado. Inclusive, alguns países, eles fornecem o visto caso a mulher sofra violência doméstica. O problema é que mesmo o país, né, fornecendo esse visto, a mulher ela vai ter que se provar financeiramente capaz de se manter no país. Sim, Mesmo que tenha abrigos, né, que recebam, é temporário. Quando sim. acaba, né, esse prazo, ela vai ter que se manter de alguma forma. Por isso a importância de falar o idioma e de ter o Sim, trabalho, né, aquela coisa que você falou no início aqui. sim, sim. Mas não corre o risco de perder o visto não. É, Agora sim, se ela não tenha o muito acontece, tá, muitas vezes a mulher, depende desse parceiro para ter o visto, e o parceiro fica manipulando esse relacionamento na promessa desse visto, que nunca chega. sim, E aqui na Europa eles não consideram, essa manipulação como violência doméstica, sim. que deixa a mulher muito mais vulnerável, né. E e tem uma coisa também, né, se a pessoa não for casada no papel, aí já é diferente também a situação dela, né. Sim, sim, mas de novo, depende do país, cada país tem uma legislação diferente, né. Mesmo sendo União Europeia, cada país tem as suas especificidades. É. Mas é importante falar também para procurar ajuda, não deixar de procurar por medo, né. Não, não, inclusive, migrantes indocumentadas, elas Hum. podem e devem procurar ajuda, elas não vão ser reportadas para a migração, São coisas diferentes são ali, né. coisas diferentes, são coisas diferentes. Eh E mesmo, se tiver com medo de ir para a polícia, de ir para, né, para alguma instituição do país, ela pode procurar organizações, como a Revibra, como o próprio consulado, do Brasil, ela pode procurar um meio de ser socorrida. Já deixa o like aqui e se inscreve.